Eu escolhi esse tema dentro alguns dias atrás, fazendo o evangelho em casa, que eu faço com os meus pais, que eu já comentei algumas vezes aqui, que essa pandemia permitiu isso, uma situação que, apesar de distante, acabou nos unindo, né? Permitindo que a toda semana a gente façamos o evangelho com todos, um numa cidade, outro em outro, em Mococa, Ribeirão Preto, eu aqui em São Paulo, mas permitiu que nós fizéssemos o evangelho. Em um dos dias abrimos nessa parábola, que confesso que era uma parábola que eu nunca tinha escutado. Eu nunca tinha estudado, inclusive, e logo eu que sou um grande fã das parábolas de Jesus, utilizamos muitas para dar aula para as crianças, para preparar aulas. E a parábola da festa de núpcias, ou o festim das bodas, dependendo aí da tradução do evangelho, era uma daquelas que eu nunca tinha parado para estudar. Curiosamente, também nunca tinha aberto esse ponto no evangelho. E então, ao vivê-la pela primeira vez, e ao ler essa parábola pela primeira vez, me causou grande espanto, justamente pela curiosidade que eu fiquei na explicação. Então, vamos começar lendo a parábola em si, e do que ela se trata. Ela começa assim: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, os convidados, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas tanto quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver o que todos estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E assim termina a parábola do festim das bodas. Essa parábola ela é narrada no Evangelho de Marcos e de Lucas, mas o texto escolhido por Allan Kardec foi do evangelista Mateus. Então é esse texto que eu estou transcrevendo aqui nesse ponto. E para entender, porque um leitor desavisado, e eu me pus nesse lugar de leitor desavisado, a primeira leitura, acharia muito estranho o tom chocante dessa parábola, já que foram palavras ditas pelo próprio Jesus, que começou comparando o reino dos céus a bodas do filho. Por isso, é importante a gente compreender o método utilizado pelo Mestre Jesus para ensinar através de parábolas, escolhendo exemplos da vida cotidiana, mas com sutis toques de exagero, para que, com palavras simples, explicar até o imponderável e abstrato. Sempre desse movimento, Jesus fez muito disso, de trazer do abstrato para o concreto, utilizando às vezes situações chocantes assim, para aquele momento.
Emmanuel utiliza palavras muito graciosas para explicar o que são as parábolas de Jesus. E ele diz: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ora, se a gente compreender que todo tipo de comunicação só serve para que o interlocutor, ou seja, o destinatário da mensagem, compreenda que o comunicado o que desejava transmitir. E compreendendo ainda que o próprio mestre alertou que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. A alegoria poética de Emmanuel não poderia ser mais perfeita a nos remeter a uma das mais célebres parábolas, a do semeador. Pois, sendo as parábolas sementes que desabrocharão árvores frondosas e graciosas no futuro, elas só poderiam ter sido semeadas em terreno fértil. Ouçam os que têm ouvido de ouvir, quis alertar Jesus. Compreendam além da alegoria. Assim, o reino dos céus se assemelha. Jesus começa, né? O reino dos céus se assemelha a um rei querendo festejar as bodas de seu filho. Compreendendo então que se trata de uma alegoria, por que Jesus então teria comparado o reino de Deus a uma festa de casamento? Ora, porque na época, na sociedade hebraica, da época em que Jesus estava inserido, os casamentos eram, sem dúvida, um dos principais eventos sociais que duravam dias e celebravam a união de duas pessoas em prol de um objetivo em comum. E ainda é nos dias atuais, as festas de casamento são grandes celebrações. E não é à toa, inclusive, que foi em uma festa de casamento, especificamente nas bodas de Caná, que Jesus debuta para a vida pública através de seu primeiro fenômeno físico, ao transformar água em vinho, conforme pedido de sua mãe. Então, a escolha do exemplo do festivo é totalmente apropriada e choca nós, ouvintes, a ideia inicial de que alguém recusaria o convite para participar de uma magnífica festa oferecida pelo rei para casamento do seu filho. Como alguém poderia recusar um convite tão formidável quanto aquele? Quem de nós não desejaria ser convidado para um banquete real, para um banquete nos salões do rei? Mas recusaram. E ainda assim, o rei manteve o banquete e mandou-los convidar novamente, exaltando as exuberâncias do cardápio. Matei quantos bois, utilizei toda a minha cevada. E os convidados não só recusaram novamente o convite, como ultrajaram os servos que portavam os convites. Ora, se não é uma clara alusão às dificuldades que os propagadores do cristianismo enfrentariam na propagação do evangelho, Jesus se enfrentariam porque Jesus estava falando para eles, né? Em situações em que os portadores dessa boa nova foram execrados, humilhados ou pior, foram mortos, passaram pelo Coliseu. O início do cristianismo foi muito pesado. E mesmo hoje em dia, eu sempre me faço uma grande pergunta. Como Jesus seria tratado hoje se ele nos retornasse ao nosso convívio? Será que ele seria execrado? Será que ele seria exaltado? Será que ele precisaria de fenômenos físicos para provar a sua divindade? Ou só a palavra de amor seria suficiente? A nossa evolução, ela é um processo contínuo. Mas foi preciso um entendimento mínimo para que nós, humanos, conseguíssemos começar a compreender pontos mais transcendentais e imateriais. E foi justamente no monoteísmo, ou seja, a crença no único Deus, do povo hebreu, esse é o primeiro passo para a compreensão, se tornando estes os primeiros convidados. Por quê? Foi necessário que Moisés viesse à terra, que propagasse, que libertasse os hebreus do domínio egípcio, que difundisse a ideia de um Deus único, que implementasse os 10 mandamentos para que o terreno fosse arado para vir as sementes de Jesus, para desabrochar aqui em boas novas, em boas árvores frondosas.
Entretanto, o convite não foi, naquele momento, atendido pela maioria do povo judeu à época, que preferiu manter a sua tradição religiosa que possuía. Então, você quer dizer que o texto de Kardec, ele passa, né, bastante em alguns parágrafos, apontando isso, né, explicando por que o povo hebreu foi realmente o povo escolhido primeiramente, mas que não atendeu à convocação plena e acabou preferindo, livre-arbítrio, a manter a sua tradição religiosa. E me fez pensar, olha, então quer dizer que há uma condenação, então, aos judeus? Não, de forma alguma. Pois a base do ensinamento é a mesma. Nada que consta no Novo Testamento é distinto em sua essência do Velho Testamento. Mas é preciso contextualizar os ensinamentos. E muito além. É preciso compreender e vivenciar o texto evangélico na profundidade que o nosso atual estágio evolutivo exige. Sob pena de sermos aqueles que receberam o convite, mas preferiram ir cuidar do campo, dos negócios. O ponto crítico da mudança da nova conduta é justamente compreender que somos um ser espiritual no meio de um processo evolutivo complexo, com várias existências passadas e outras tantas infinitas vivências futuras. Pois se apesar da recusa reiterada dos primeiros convidados, o rei manteve o banquete, mandando convidar dessa vez quem assim desejasse. E a sala se encheu de todos os tipos de pessoas, boas e más. Entretanto, para participar da festa é preciso estar vestido adequadamente com o traje nupcial. E eu me lembro de uma situação em que eu passei na minha vida, muito tempo atrás, que eu fui a um casamento e um dos convidados não estava vestindo uma roupa social, mas apenas uma calça jeans e uma camiseta. E o que me indignou naquela situação é que não era a condição social e econômica daquela pessoa, mas sim puro desleixo, porque a pessoa tinha plenas condições econômicas e financeiras de utilizar uma roupa social. Não estou, né, nem de que roupa, de que isso, mas não, a pessoa foi porque quis, por puro desleixo. E me soou isso extremamente ofensivo. Primeiro com os convidados, com os cuidados que os noivos, convidados não, perdão, primeiro com os cuidados que os noivos e a família dos noivos tiveram em preparar aquela linda celebração para comemorar uma união, para comemorar a família. E segundo, com os outros convidados, que, mesmo em detrimento de suas situações financeiras, se esmeraram para estar ali vestidos adequadamente. Aqui, o exemplo da palavra do Mestre Jesus certamente não se refere à roupa física, mas das roupagens que vestimos através das nossas intenções e nossos sentimentos. Quantas situações que utilizamos máscaras para sermos aceitos em determinados grupos, mas que escondem nossos verdadeiros sentimentos. Vestimos verdadeiras armaduras mentais que de tantas em tantas camadas transforma-se em um casulo. Só que ao invés de transmutar nosso espírito de uma lagarta para uma linda borboleta, este casulo é que se transforma no novo ser. O quem é você se transforma em o que é você. O que sou eu por quem sou eu. A fulana é engenheira, ciclano é professor, ou a pessoa que é médica. A profissão vira a pessoa. O que é a pessoa vira quem é a pessoa. Às vezes nós falamos minhas roupas, minha casa, minha família, meu país. Mas a vida passa. Gerações, encarnações vêm e vão. Uma hora nós somos brasileiros, outra hora italiano, espanhol, russo. Ou quem sabe vivemos em Marte. Essas, então, são as roupas erradas. As vestes inadequadas que precisamos nos desnudar, precisamos tirar essas roupas. O nós
dos sapatos e das gravatas que precisamos folgar para adentrar no reino dos céus, utilizando dessa vez as vestes adequadas. Como o próprio apóstolo Mateus aponta, a veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. E assim, eu já caminho aqui para uma conclusão, eu coloco um exercício para a nossa reflexão. Imaginamos todos que se uma pessoa chegasse à nossa casa, convidada a se sentar à mesa e partilhar da comida ali oferecida, começa a destruir todos os nossos pertences. Destrói a mesa, cadeira, prato, xinga, humilha as pessoas, ridiculariza o trabalho feito, ridiculariza do convite feito. Como nós, anfitrião, nos sentiríamos? Ora, é assim no reino de Deus, como bem aponta Emmanuel. Emmanuel diz, reconhecendo, embora a alusão de Jesus ao povo do seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendemos que todos os recursos da vida são pertences de Deus. Anotaremos o divino convite da lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Ora, se todos os recursos da vida são pertences de Deus, nossa casa, nossos alimentos, nosso corpo, nosso espírito e até mesmo a nossa inteligência, Deus nos convida diariamente ao banquete e a partilhar de seus domínios. Mas enquanto continuarmos a agir da forma que o mal convidado, destruindo os pertences do nosso anfitrião, não estaremos aptos em regressar nos salões celestiais, pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, meus amigos, ainda que fio a fio, botão a botão, vamos juntos tecer as nossas vestes nupciais. Boa noite e obrigado a todos.